Fala aí, pessoal, paz do Senhor, tudo bem? Então, pessoal, tava tendo meu momento com o Senhor aqui e eu tava numa proposta de oração aqui do texto de Neemias e eu me senti assim compelido a parar um pouquinho a leitura e gravar esse vídeo para compartilhar algo com vocês. No texto de Neemias 4, cara, eu quero que vocês olhem lá. E a gente vai andar um pouquinho aqui, eu quero conversar com vocês algumas coisas. No verso 19, Neemias diz assim: a obra é extensa, estamos muito separados uns dos outros ao longo do muro. Quando ouvirem o toque da trombeta, corram para onde ele soar. Deus lutará por nós. Cara, nesse momento que a gente está vivendo essa situação do coronavírus, eu queria muito compartilhar com vocês que é uma realidade que a gente enfrenta aqui na Terra, mas que no céu já está vencida. O Senhor já entregou a vitória para todos nós. O Senhor já está mobilizando todas as forças espirituais, os anjos, para a gente poder receber essa vitória. Isso já é uma realidade no céu e nós, como igreja, nós precisamos nos posicionar aqui na terra para poder entender aquilo que o Senhor quer manifestar nesse momento em nossas vidas e através de nossas vidas. Eu entendo que a gente tem autoridades constituídas sobre nós e nem sempre a gente vai concordar com elas. Porém, o Senhor constituiu essas autoridades por algum motivo que a gente precisa descobrir. Existe um propósito firme para esse tempo e a gente precisa descobrir qual é o nosso papel nisso. O Senhor está mobilizando a igreja para que a gente possa estar intercedendo e eu acredito pessoalmente que esse tempo é um tempo de grande despertamento para todos nós, porque enquanto a gente está em casa, cercado por um inimigo que está do lado de fora e a gente não consegue enxergar ele a olho nu, a gente tem um bom tempo para poder entender, buscar no Senhor a verdade daquilo que Ele quer realizar nesse tempo. Então eu preciso muito que vocês se atentem a isso que o Senhor está falando ao nosso coração. A obra é extensa e estamos muito separados uns dos outros ao longo do muro. Gente, que muro é esse? Esse muro que precisa ser reerguido. Aqui Neemias estava numa situação em que os muros de Jerusalém estavam caídos. Aleluia. A palavra vai dizer que as portas de Jerusalém são louvor, que os muros de Jerusalém são louvor e as suas portas adoração. Gente, a gente precisa olhar para isso e entender que existe um muro de oração que precisa ser levantado, um muro de oração e adoração que precisa ser reerguido. A gente não pode ficar omisso nesse tempo. E apesar de estarmos separados uns dos outros, entenda que o Senhor lutará por nós. Mas o Senhor, Ele não responde boa vontade, Ele não responde disciplina, Ele responde fé. E a gente precisa manifestar a nossa fé, que obviamente ela vai vir movida por disciplina, boa vontade e tudo mais. Porém, o ponto de partida é a nossa fé. É crer que Ele vai agir no meio de nós e tudo vai ser mudado.
nós precisamos, apesar de estar distantes distantes um do outro, não estamos coladinhos um no outro, cada um na sua casa, precisamos erguer esse muro de oração. E é interessante que no capítulo 4, ele começa com a afronta de Sambalate e Tobias. Esses caras vêm e falam para esses que estão reerguendo os muros. Eles fazem uma pergunta que me chamou a atenção e foi onde eu quis gravar esse vídeo. Ele diz assim: imaginam que serão capazes de reconstruir esse muro em um dia só porque ofereceram alguns sacrifícios? Irmãos, às vezes o inimigo ele vai vir assim sorrateiramente. Dá um glória aí. Ele vai vir sorrateiramente para poder tirar a gente do foco. Você já tem entregue o seu sacrifício ao Senhor em oração, você já tem entregue seu sacrifício em leitura da palavra e jejum, mas o Senhor ele está te dizendo hoje: não pense que esse sacrifício foi em vão. Não pense, independente das vozes que estão do lado de fora, independente das situações que estão do lado de fora, não pense que os teus sacrifícios foram em vão, porque eles não foram. Eles te perguntam assim também: pensam que podem fazer algo com as pedras queimadas que tiraram de um monte de entulho? O inimigo olha para as nossas lutas, ele olha para aquilo que às vezes pode parecer um entulho, parecer uma coisa pequena, uma coisa sem força, mas uma pedra que parece sem força, aos olhos do inimigo, aos olhos de Deus, são as pedras certas para serem colocadas no muro, são as madeiras certas para serem colocadas nas portas, que vão fazer com que todo o muro de oração seja reerguido e traga um resultado para toda a nação de Jerusalém, para toda a nação do Senhor. Erga o teu coração, erga a tua oração e não deixe que o inimigo venha dizer: isso são apenas alguns sacrifícios, isso são apenas alguns momentos de oração, isso são apenas um monte de entulho que não vão erguer um muro poderoso. Mas o Senhor te diz hoje: se levante, ore, jejue, leia a palavra, porque o Senhor vai reerguer esse muro com muito poder, e Ele vai sim levantar o orgulho dessa nação que serve ao Senhor. E o orgulho dessa nação é de fato adorar ao Deus sobre todas as nossas vidas, com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. É fazer o melhor para o Senhor. Agora é interessante que no verso 4, Neemias ora assim: ouve-nos, nosso Deus. Gente, Deus só ouve aquele que ora. Deus não ouve o reclamão, Deus não ouve o murmurador. Deus ele ouve aquele que ora. E ele ora assim: pois estamos sendo ridicularizados. E isso não é uma coisa que não vai acontecer, isso é natural. Muitos de nós vamos estar agora ridicularizando coisas, atitudes que estão sendo tomadas. A gente vai ser ridicularizado por pessoas que vão olhar: poxa, a igreja agora só está falando de oração, de intercessão. Isso é uma besteira. Mas entenda, você tem que orar como Neemias orou. Ele fala: não ignores essa culpa, não apague os seus pecados. E aqui a gente tem que entender que a gente não luta contra carne nem sangue, a gente luta contra principados e potestades. Então o teu coração não tem que estar lutando contra pessoas, mas você precisa entender que hoje há um principado, uma potestade atuando sobre o Brasil e sobre as nações, que é para poder tirar o teu foco da obra que você está fazendo. Agora entenda, quando a gente faz isso, a gente tem que orar como Neemias orou. Ele fala: pois estes que estão tentando tirar o nosso foco,
provocaram a tua ira aqui diante dos construtores. Eu e você estamos construindo um muro. Eu e você estamos atentos. E a gente não pode deixar que esses inimigos, esses principados e potestades, tomem frente daquilo que o Senhor quer fazer através de nós. Vamos esmagá-los com as orações, esmagá-los com os jejuns, porque o Senhor vai trazer livramento para o seu povo. Agora, por último, eu quero te lembrar uma coisa. No meio dessa batalha, a gente tem pessoas que estão firmes e atentas, fazendo a sua parte, orando, jejuando e buscando no Senhor uma resposta para toda essa situação. Mas ao mesmo tempo, tem muita gente que está enfrentando um momento de grande dificuldade. Eu não sei o que você está enfrentando hoje, mas o Senhor hoje nos faz lembrar uma coisa, que enquanto estamos numa batalha, a gente pode ter amigos que estão feridos. E esse é um momento que nós temos que levantar a nossa oração e intercessão por eles. E vir até eles não julgando, não oprimindo, mas como Neemias veio e falou. Lembrem-se do verso 14, lembrem-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. Não desanimem, não parem de orar nem de interceder, porque o Senhor, Ele vai nos ajudar a romper essa barreira. O coronavírus já foi vencido na eternidade, meus irmãos. O coronavírus, ele não é páreo para o Senhor. E isso já é verdade lá no céu. Vamos da terra invocar essa verdade para que venha o reino do Senhor, que seja feita a vontade dele aqui na terra como já é no céu. Mas nesse meio de batalha, lembrem-se daquilo que nos guia, daquilo que nos sustenta. É o nosso Deus, que ele é grande e temível. E enquanto você estiver fazendo isso, ajude os seus irmãos que não estão tão firmes a se firmarem nessa verdade. E que todos nós lutemos pelos nossos irmãos, pelos nossos filhos, nossas filhas e esposas e os nossos lares. Não desanimem, a vitória já está garantida. A gente só tem que chegar até esse momento onde o Senhor já preparou uma mesa para nós diante dos nossos inimigos. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Perseverem, porque o Senhor já nos garantiu a vitória. Ele é o nosso escudo e o nosso baluarte. Ele é o nosso Redentor. Ele vai fazer aquilo que ele já determinou na sua soberania. Amém? Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. A paz, meus amigos. Um abraço.